Sejam todos bem-vindos a esta que é a terceira aula de exponenciais e logaritmos. Então, na aula de hoje nós iremos falar aqui de equação exponencial. Equação exponencial, que é um assunto muito importante aí para as provas depois dos vestibulares. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você já é inscrito, não se esqueça de acompanhar, nesse caso, os vídeos anteriores, né? Tomara que você tenha acompanhado os vídeos anteriores para que a gente caminhe juntos, né? Na mesma linha, né? Para que a gente consiga chegar no mesmo patamar juntos, muito bem? É importante que você tenha assistido a aula anterior, que nós falamos de notação científica. Se você não assistiu a aula anterior, vou deixar o link da aula anterior aqui na descrição do vídeo. O primeiro link na descrição do vídeo é da aula anterior. Então, se você já assistiu, vem comigo, vem acompanhar essa aula maravilhosa. Olha só, equação exponencial. Então, o que vem a ser então uma equação exponencial? A equação exponencial é uma equação em que a variável x se encontra no expoente. A equações desse tipo nós chamamos de equação exponencial. E por quê? Vou repetir. Porque a variável x ela se encontra no expoente. Muito bem. Olha, eu sempre vou dar aqui algumas observações no que diz respeito aos números a e b, inclusive o número x também. Olha, é importante que você nunca esqueça que a base A, vou colocar aqui, né, de preto, né, uma tinta diferente. A base A, ela deve ser a base A e B, porque uma vez que A e B são bases, é importante que você lembre o seguinte, que o A e o B, eles nunca devem ser bases iguais a 1, né? Sempre devem ser bases diferentes de 1, certo? Porque imagine, sempre que você tiver um do lado e do outro, você nunca vai ter um crescimento exponencial de fato. Eis o motivo dessa restrição. Outra restrição é que as bases A e B, eles devem ser números, eles nunca devem ser números negativos. Eles só podem ser números maiores que 1, ou então o A e o B devem ser números compreendidos entre 0 e 1, né? Vou até abrir aqui os colchetes. Entre 0, o B aqui e 1, e o A também está entre 0 e 1. Beleza, né? Então, o B vai estar entre 0 e 1, ou vai estar entre 0 e 1, se a base estiver entre 0 e 1, se for um número decimal. Fora disso, não existe outra possibilidade para que exista uma equação exponencial de fato. Beleza? Vamos aos exercícios. Olha só, nós temos aqui a primeira equação, 3 elevado a x mais 2 igual a 81. Bem, como é que você resolve essa equação? Muito simples. Pegando essa equação, temos aqui o nosso primeiro tipo, né? Esse é o primeiro tipo de equação exponencial, a elevado a x igual a b. Então, é só você trabalhar aqui com as bases. O teu objetivo sempre será igualar as bases para depois igualar os expoentes. Muito simples. Será sempre isso, achado? Será sempre isso. A elevado a x igual a b. É só igualar as bases para no final igualar os expoentes. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Então, temos aqui 3 elevado a x mais 2 3 elevado a x mais 2 igual a 81. Então, nós vamos aqui igualar as bases. Isso, se somente se, bicondicional, vamos tirar aqui 3 elevado a x mais 2 igual a 81. Só que você sabe que 81 é uma potência de 3. Pela minha experiência, eu sei que 81 é 3 elevado a 4. Por que é 3 elevado a 4? Tem que saber da tabuada, né?
Nesse caso, 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3 que vai dar 9 e 3 vezes 3 que vai dar 9. E 9 vezes 9 dá 81. É só lembrar da tabuada do 9, que você não esquece mais. Tranquilo? Era só uma questão aqui para relembrar a todos vocês, hein? Bem, continuando aqui, nós vamos ter que igualar essas bases. E as bases, na verdade, já estão igualadas, é só igualar os expoentes. Olha aqui, ó. Bases iguais, igual os expoentes. X mais 2 igual a 4. Logo, x será igual a... Passo 2 para outro membro, vai subtrair. 4 menos 2 vai dar 2. Pronto, acabou a história. X é igual a 2. Portanto, x é a solução da equação, dessa equação aqui. Até então, deu para perceber como é que você vai trabalhar com equações exponenciais. O seu objetivo sempre será igualar as bases, para no final igualar os expoentes. Tranquilo? Vamos resolver aqui o nosso segundo exercício. Letra D, a letra D. Nós temos aqui raiz quadrada de 6 elevado a x igual a 1 sobre 36. E aqui é importante que você lembre da primeira aula do nosso curso, onde que eu falei de propriedade de potenciação. É muito importante que você assista a primeira aula, porque aqui nós vamos aplicar bastante aquelas propriedades que nós vimos na aula 1. Então é importante que você acompanhe. O segundo link, né, será da primeira aula que nós acompanhamos lá no nosso curso. Se você já acompanhou e entendeu o conceito, vem comigo sem medo de ser feliz, né? Venha resolver aqui comigo. Olha só, como é que você vai resolver essa equação? Poxa, Xavier, tem uma raiz quadrada aí. Poxa, me salva. Como é que eu vou resolver essa coisa? Está complicando a minha vida. Não se apavore. Você pode tentar aplicar um algebrismo de modo que você consiga eliminar essa raiz quadrada. E como é que você vai fazer isso? Muito simples. Vou repetir essa igualdade aqui. Beleza? Vamos lá. Vou ter aqui, ó, raiz, ó, isso, né? Se soma em si, né? Então, terei aqui raiz de... Opa, já estou falhando, né? Toque de quadro. Raiz quadrada de 6 elevado a x igual a 1 sobre 36. Muito bem. E nesse momento você pode elevar ambos os lados ao quadrado. E por que eu vou fazer isso? Porque o objetivo é eliminar essa raiz quadrada. Então você eleva tudo isso e está fazendo a minha igualdade. Poxa vida. Vou igualar aqui. Bem. E elevando ao quadrado aqui e aqui também, o que eu vou ter? Né? Vou ter o seguinte. Vou cortar esse quadrado com a raiz, sobrando 6 elevado a x, ó, 6 elevado a x. E aqui eu vou manter, por enquanto. Então, vou ter aqui 1 sobre 36. Tudo isso ao quadrado. Muito bem, muito bem. Você tinha aqui. Até então, pelo menos nós não aplicamos nenhuma propriedade, mas você poderia ter resolvido isso de outra maneira. Você poderia aplicar essa propriedade em que você pode transformar um índice, né, de raiz numa potência, num expoente, né, de fração, né, que é a propriedade que eu ensinei lá. Mas mesmo assim sai, né? Então, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o 6 elevado a x, certo? Igual a 1. O 36, eu sei que é 6 vezes 6. Então, eu vou colocar como 6 ao quadrado. E isto continua ao quadrado na mesma. Acho que até então nós estamos juntos, certo? Então, vamos ter aqui 6 elevado a x igual... Olha, aqui, repare que as bases ainda não estão igualadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base, certo?
Invertendo a base, você vai ter que trocar o sinal do expoente. Lembre da primeira aula que nós acompanhamos lá sobre as propriedades, ok? Não se esqueça. Então, vamos ter aqui 6 elevado a menos 2, elevado ainda a esse expoente aqui. Beleza? E nessas condições, nós vamos aplicar outra propriedade, que é a propriedade de potência de uma potência.